fazer ele ligar onde você irá, né? Na viagem. Jesus, repreende o espírito de mentira da Laís. Em nome de Jesus, abençoa o Senhor, irmã Maria, irmão Luiz, a minha esposa, essa aula, Senhor, que nós vamos ter hoje, irmão Adão, Senhor, nós possamos ouvir, aprender, decorar e repassar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje é 16, né? Irmão, então, o senhor errou. Acho que uma, foi duas. Assim, Errando que se aprende. eu fiquei no... Vamos lá, vamos fazer um resumo do capítulo anterior. Boa lá. Semana passada nós estudamos o capítulo 15, não foi isso? Não foi isso? Foi. Vocês ainda lembram quem é, irmão Adão, fora o senhor, quem é que lembra a irmã Maria e Laís? O que é circuncisão? Deixa eu ver. É tirar, cortar a pele do prepúcio. Aquela pele se chama prepúcio. Então é a cirurgia de fimose, né? Então no capítulo 15 nós iniciamos com os irmãos, né, querendo que os gentios se circuncidassem, né? E seguissem a lei de Moisés, não é isso? E para resolver esse problema entrou em ação quem? Paulo e Bernabé. Paulo e Bernabé desceram para... Bernabé. Aliás, desceram não, subiram. Subiram para Jerusalém. E reuniram quem mesmo? Apóstolos, anciões, aquelas questões. E os apóstolos, E os anciões. anciões e quem mais? Só. Não. Quer ver? Laís? Foram reunidos os apóstolos, os anciões e quem? Pela igreja. Para Exatamente. pela igreja. Acompanhado pela igreja. Mas quando eles foram para Jerusalém, já foram para a igreja, né? Isso, mas para a reunião que decidiram o que deveriam ser feitos, não foi os apóstolos, os anciões e a igreja, né? Então houve ali, congregaram-se, né? E foram resolver o que iam fazer. Se aqueles judeus que queriam circuncidar se estavam corretos ou não. Só que, claro que eles não estavam corretos, né? E Pedro relatou a experiência que teve, Paulo também relatou, né, a experiência que teve, e eles viram que Deus não faz acepção de pessoas, né, como a gente já viu em capítulos anteriores. Então, e que a salvação é pela... Creio. É pela? A salvação é pela? Fé. Pelo evangelho e a fé. A salvação é pela fé. A gente recebe pela graça através da fé, não é isso? Nós somos salvos pela graça e pela fé, né? Crendo em Jesus Cristo, através da fé, nós recebemos a salvação, que é um favor imerecido, é uma graça que nós recebemos. Então, agora, neste momento aí, se levanta quem? Vocês lembram? Quem era o principal lá, quem era o dirigente da igreja em Jerusalém? Tiago. Tiago. Depois dessa questão resolvida, o que foi que eles resolveram? Que eles deveriam se abster de quê? Contaminação dos ídolos, né? Da idolatria, Da prostituição. da prostituição e Sufoco de carne. da carne sufocada e do sangue. Então, decidido isso, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, nós recebemos ela de graça, e os gentios não precisam fazer a circuncisão, cumprir a lei de Moisés, só precisam fugir da idolatria, da fornicação, que é prostituição, da carne sufocada e do Essa circuncisão não tem nem sentido. sangue. Mas lá para eles, irmão Adão, porque a gente está vivendo hoje, não é naquele tempo. Os judeus, o senhor diz, não faz nem sentido, não faz sentido na sua cabeça que o senhor é um ocidental. Ele sabe lá o que é isso, mano. Um ocidental? O senhor não sabe não, irmão Adão?
Eu já fico assim, e depois no final ele tem Isso aí que eu quero aprender. O mundo é dividido em dois lados. É uma bola, se eu divido assim no meio. Não tem o queijo do reino? Se eu dividir o mundo no meio, aí um lado é ocidental e o outro lado é oriental. Pronto, o senhor está do lado ocidental. Nós Então, o estamos do senhor, lado... eu sei que o senhor pensou, quando você falou ocidental, alguma coisa relacionada a dentro. Não. Então, nós somos ocidentais. E como em cada cultura, em cada continente, em cada nação, dentro de um país existem diversas culturas, por exemplo, tem um país que é pequeno, e mesmo sendo pequeno, como por exemplo Israel, que é um país que ele é menor do que Sergipe, Israel. 22.704 quilômetros. Diz que... Publicano é o quê? Publicano é os quem nasce- pecadores. É? São os pecadores. É? É. Não sabia. Naquela época, publicano Era pecador. eram os cobradores de impostos. Entendeu? Eram os Não, dos publicanos. zagueiros, né? Os Eu zagueiros, quero botar o isso. bicho só de não. Eram os cobradores de impostos. Era Eles publicano. publicano. Israel é um país muito pequeno. E lá, o povo judeu, eles seguiam a lei de Moisés. Então, desde que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, e não só os 10 mandamentos, porque a lei de Moisés, a lei de Moisés, não é só o decálogo. O decálogo quer dizer os 10 mandamentos. Tinha várias outras leis. Quando vocês leem o livro de Levítico e Números, Deuteronômio, vocês vão ver todas as leis que tem lei de Nazireu, tem lei de que se você matar alguém, a lei de que se você trair um homem com a mulher dele, se você pegar um animal de outro, tem lei para tudo que existia, Deus deu para Moisés. Olha, Moisés, se alguém fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Então, está tudo especificado. Então, o livro de Levítico, ele é a constituição do povo judeu. Então, a circuncisão, ela foi antes da lei, a circuncisão. A circuncisão foi a aliança que Deus fez de que aquele povo, descendente de Abraão, seria seu. Ele teria uma aliança com aquele povo. Tanto é que os outros povos, eles tinham reis, eles tinham ídolos, eles cultuavam a outros deuses e tudo mais, e Deus, né, deixava eles viverem a vida deles do jeito que eles quisessem. Mas Israel, ele pegou adotou ele como filho particular, como uma pessoa adota um filho, você é meu. Pegou Israel e disse, não, você é meu. A partir de quem? De Abraão. Então, para selar esse casamento entre Abraão e Deus, essa aliança foi feito, Deus pediu que Abraão fizesse a circuncisão. Ou seja, todo macho, todo homem que nascesse ao 8º dia tinha que ser circuncidado. Então, assim, todo mundo ali. Isso significava o quê? Que eu era propriedade particular de Deus. Hoje, o selo da nova aliança é quem? É o quê? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos um selo. É batismo, né? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo que Jesus Cristo nos concede para autenticando de que eu pertenço a Ele. Então o Espírito Santo vem habitar em mim. Então assim, esse é o símbolo da nova aliança. Se eu pertenço a Cristo, eu tenho o Espírito Santo. É Ele que me confirma com o meu espírito de que eu pertenço a Ele. Entendeu, irmão Adão? Então, aquele povo, eles viviam ainda nesse... E esses judeus, a mente deles era o seguinte, espera aí, nós cremos que Jesus Cristo é o Messias, mas nós temos que continuar fazendo o que a lei manda. Eles queriam viver dessa forma. Tinha uma parte dos judeus que interpretava dessa forma. Ou seja, nós somos salvos, cremos em Jesus,
aceitamos Ele como Salvador, como Messias, mas nós não podemos deixar de seguir a lei. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que a lei nos manda. Então eles estavam anulando a ação que Cristo fez, porque só é salvo pela fé através de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, nada mais precisa, além da nossa fé, de nós crermos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, aquele que deu a vida por nós. Então, nós não precisamos guardar a lei, nós não precisamos, os homens, né, circuncidar-se, nós não precisamos mais prestar sacrifícios, nós não precisamos guardar o sábado. Por quê? Porque tudo isso era sombra do que vinha. Então, assim, aquela aliança que Deus fez lá com Abraão, o povo que descendeu de Abraão, eles seguiam até vir aquele que iria morrer debaixo da lei. Então, a circuncisão veio até Jesus. 14 gerações. De Jesus, o que foi que aconteceu? Jesus, quando uma pessoa morre, aquele testamento é aberto, não é isso? E ali, quer dizer, eu acho que vocês já ouviram dizer, né? Falar de testamento, né? Que fulano era rico e deixou um testamento para cada... Isso. Então, assim, quando Jesus morreu, findou-se o antigo pacto que Deus tinha feito com Abraão, foi cumprido ali na cruz, e Jesus abriu o novo testamento, a nova aliança, o novo pacto. Então, qual é esse novo pacto? Agora eu sou o Senhor Jesus. Para vocês terem a vida eterna, vocês vão ter que crer e confessar-me como Senhor e Salvador da vida de vocês. Se vocês aceitarem isso, o meu sangue vai purificar vocês de todo o pecado. Vão ficar mais alvo do que a neve. Alvo mais que a neve. Então, entendeu? Aí, só que na cabeça de alguns dos judeus que aceitaram Jesus, como tem hoje pessoas que, além de Jesus Cristo, eles querem acrescentar mais coisa para que você seja salvo, dizendo que é necessário você guardar o sábado, se abster-se disso, daquilo outro. Quando, por exemplo, né, os adventistas entendem que a lei ainda está, como é que se fala? Ativa. A lei ainda está em vigor. É adventista que não cozinha no sábado, né? Não, quer dizer, eles não dizem que não fazem nada, né? Mas nenhum cumpre, não. Não, cozinha tudo na sexta para comer no sábado. Então, assim, mas ficou decidido aqui que não precisava de nada disso. Só precisava o quê? Não ser idólatra, não ser ou não se prostituir, não comer carne sufocada e não comer sangue. Foi isso que ficou decidido. E eles fizeram uma carta, Tiago redigiu uma carta e enviaram. Vocês lembram quem eles enviaram para levar essa carta? Para as igrejas em Antioquia. Judas e quem? Acho que é vivo. Não. Judas você acertou. Judas e? Silas. Judas e Silas. Foi com Judas, Bazará, né? O pai de Judas. Bazará. Bazabá. É Bazabá mesmo, o pai de Judas. Sabás. Bazabá. Então, assim, eles enviaram essa carta para que ela fosse lida e junto com o apóstolo. Olha a redinha, tá armada. Eu estou junto com o apóstolo, prossigam. E tu tá filmando o quê? O céu. Tô filmando tu. Tá pensando que eu tô ouvindo, não é? Quando chegar em casa, eu vou botar ele na cama e vou ler o capítulo 15 e o 16 para ele dormir. Eu tô ouvindo, amor. Todo mundo tá vendo pra sua cara. Eu só não disse aí, junto com o apóstolo. Sim, aí eles foram encarregados de levar essa carta e ler nas igrejas, não é isso? Então termina
Mas termina, esse capítulo 15 termina com a separação entre Barnabé, Paulo. Paulo e... Barnabé. Por causa de quem? Marcos. Por causa de Marcos. E Paulo vai para um lado e Barnabé vai para outro. Paulo vai com Marcos e Barnabé... Não, Barnabé. Paulo vai com Silas e Barnabé vai com Marcos, né? Então, eles vão visitar as igrejas que eles tinham Já passaram por elas. implantado naquelas cidades, né? Eles tinham deixado as igrejas e voltaram para ver como era que estava o andamento da obra. Barnabé queria levar o Marcos e Paulo não aceitou. Não aceitou isso. Então, hoje nós vamos ler Atos 16, que diz assim, a partir do versículo 1, que diz assim: E chegou a Derbe e Listra. Quem chegou a Derbe e Listra? Na África. Que as mulheres de bem, elas andavam daqui para cima nua. As mulheres, Na que África não, pode. as mulheres que não eram, que eram de vida fácil, elas andavam vestidas. Isso era não, isso ainda existe hoje. Então, teve uma missionária Manda lá isso pra daqui, lá. uma missionária daqui, do Brasil, que foi para lá, para a África, para esse lugar. E ela não conseguia se introduzir com as mulheres. Quando ela ia se aproximando das mulheres, as mulheres fugiam dela. E ela não conseguia entender o porquê. Aí ela foi pesquisar e foi ver e descobriu que ela era tida no meio das mulheres como uma mulher de vida fácil, uma prostituta. Então as mulheres não queriam saber dela. E o que foi que ela fez? Ela tirou. Quer dizer que a gente é prostituta. Era bem vestida, né? As prostitutas cobriam os seios. E a... As mulheres de respeito andavam sem. As mulheres de respeito andavam com os Cara, é seios o de fora. contrário, né? As coisas. Já pensou, irmão, o senhor num culto numa situação dessa? Então, o que foi que essa missionária fez? Tirou a roupa também. Tirou a roupa. Aí ela começou, aí as mulheres aceitaram. Por quê? Porque ela, com aquele gesto, ela estava dizendo: eu sou uma mulher Igual a vocês. de bem, igual a vocês. Madame, Mulher de se o caráter. senhor for para a Escócia, esqueça esse negócio de andar de calça, o senhor vai ter que andar de saia. Lá os homens de verdade andam de saia. Então assim, cada país, cada nação, cada lugar tem as suas tradições. Que isso, que a não ser que seja, a não ser que vá contra a palavra de Deus, aí tem lugar, por exemplo, aí esse é um costume, é uma tradição que um cristão não vai fazer isso. Por quê? Porque é contra a palavra de Deus. Tem lugares em que, se um visitante chegar, um homem chegar na casa de outro homem, ele vai dormir com a mulher daquele homem. Oxi! Meu Deus do céu, tá quase sempre aqui, né? Aqui não faz diferença não, esse não. Mas entenda, irmão, olha só. Ô irmão Adão, é a cultura daquele povo. Eles entendem que aquele visitante chegou, então ele tá ali, é um lugar muito frio, e ele vai dormir com a mulher na cama do outro, é pra se aquecer. Entendeu? Fazia um fogo lá atrás, mandar a gente lá no fogo. Mas essa é a maneira desse povo dar boas-vindas para aquele. Então, já pensou se chega um ocidental e vai para um lugar desse? Chega lá, vai entender tudo errado e vai fazer o que não deve com a mulher do outro. Entendeu? Então, assim, Não vamos dizer o nome do país para não ter gente querendo ir para lá. Né? então, assim, a gente não imagina, quando a gente começa a entrar na questão missionária, aí que a gente vai pesquisar, tem diversas culturas, tem lugares onde o pai, esse a Laís ia gostar e amar esse lugar. Tânia, Onde só o- tem eu aqui, Ó, é? Só tem tu. Oxi! A irmã Maria não gosta disso. Eu também não. Oxi! Os pais, eles fazem um quarto, assim, no fundo da casa, separado, que é para as namorado. filhas, a namorado. partir de 13 anos de idade, as filhas já vão testando para escolher o marido. Ou seja, elas dormem. Não, no Brasil já tem isso. Não, Tânia, não quer não. No Brasil já tem isso. Ai, irmão, O que é que o senhor acha, irmão? Então, mas aqui, Tá errado, irmão, tá certo. irmão Adão, aqui a nossa cultura não é essa. O povo já tá. Aqui é safadeza mesmo. Mas aconteceu isso com eu. Com eu que aconteceu isso aí que você tá dizendo. Mas lá, Na casa de uma namorada e
E foi de noite, eu fui pegar um carro, ah, não vai mesmo. Aí pronto, eu fui dormir no quarto, mas aí pronto. Dormi 2 noites ainda. Conseguiu dormir de boa. De boa. Mas lá, irmão Adão, a cultura deles é por quê? Porque eles querem, aquela família quer um bom reprodutor. Entendeu? Lá vem um. Então assim, aquela família, aquele homem tem que mostrar para aquela mulher que além de ser bom na cama, ele tem que ter condições de sustentar e manter aquela família. Então, existem diversas culturas, e existe coisa, isso vai de encontro à palavra de Deus. Então, eu jamais vou poder chegar numa cultura dessa e absorver esses costumes para mim. Por quê? Porque está indo de encontro à palavra de Deus. Mas, no caso da irmã que tirou a roupa e ficou da cintura para cima, nua. Rapaz, Eu só fui fazer um negócio e me esqueci. Quando eu olhei pra hora, eu achei. Já chegaram lá. Aí, Eu pensava que você não tinha chegado. Não, eu tinha chegado até em casa. no caso desse, das vestes, não, por quê? Não está indo contra a palavra de Deus, porque lá é o costume, não agride a santidade de Deus, ninguém vai pegar a mulher porque ela É está... que nem as praias de nudismo, né? Você só entra numa praia daquela se você tirar a roupa também. Tiver nu. É. E aí ali não acontece nada. Adão, eu não estaria numa praia no dia que o senhor Irmão, tivesse. eu acho difícil, viu? Eu acho difícil não acontecer nada. Como é que pode? Todo o marido e a mulher tem. Eu acho que lá o negócio é feio. viu? Não, é nada ali. O cara tem medo. Tem O medo? braço não sobe não, desce. Conversa, vai nessa onda lá pra ver que te apanha e eu morro. Então vamos continuar, senão a gente termina hoje meia-noite. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então assim, eles saíram e passaram por aquelas igrejas e viram que aquelas igrejas permaneciam e eles iam incentivando mais ainda e pregando mais ainda e eles iam crescendo, né? E aumentava cada dia mais, confirmando a fé em Jesus Cristo. Aí nós vamos passar agora para uma parte que eu acho muito interessante e a gente sempre está vendo no livro de Atos. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos, observem bem, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, o Espírito Santo, é por isso que é muito importante, e eu sempre estou batendo nessa tecla, de antes de fazermos qualquer coisa, a gente, como eles faziam, orar. Jejum e oração. É o terror do irmão Luiz, o jejum. Então assim, mas nós temos um costume, eu estou lendo um livro, que é o homem que orava. Esse homem ganhou mais de 100 milhões de almas orando. Então, o homem que orava. Então assim, se ele tivesse orando e alguém chegasse, olha, vamos almoçar, ele perguntava ao Espírito Santo se poderia ir almoçar. Então assim, ele tinha um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo que ele perguntava, posso ir almoçar, meu amado Senhor? Aí ele ele ficava ali esperando a resposta até o Espírito Santo dizer vá ou não. E hoje é o que falta em nós. O Espírito Santo, muitas vezes, o Espírito Santo já me disse de várias maneiras, não faça, e eu não dei ouvido. Não dei ouvido. Fazia. Fiz e quebrei a cara, e quebrei feio. Então assim, teve uma situação que eu estava orando para que Deus me desse uma determinada coisa, e essa coisa chegou, só que não era aquela que Deus tinha enviado. E Deus me avisou várias vezes. Vai chegar, só não é da maneira que você está. Deus me mostrou de várias maneiras que não era aquilo ali. Não era a hora e não era aquilo ali. Então assim, mas eu não dei ouvido. Por quê? Porque ao mesmo tempo que as coisas aconteciam para que não era, por outro lado, o inimigo fazia as coisas acontecer. E eu fiquei assim, não, é de Deus, está dando tudo certo, que não tem como não ser de Deus. Só que não era. Então assim, por isso que nós
Por isso que nós precisamos orar para que Ela disse que vinha, meu irmão. orar para que a gente não faça aquilo que Deus não quer. Veja que o Espírito Santo impediu que eles fossem pregar a palavra. Mas pregar a palavra não é uma coisa boa? Pregar a palavra não é uma coisa boa? Não é o que Deus nos manda fazer? Mas não era para Paulo e Silas. Naquele momento, o Espírito Santo não queria que eles fossem pregar naquele lugar. Naquele momento. Não era que não era para eles pregarem lá. Naquele lugar, naquele momento. E mais lá embaixo nós vamos ver o porquê. Aí, olha só. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia. Mas o Espírito não o permitiu. Mais uma vez, o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para essa cidade. E tendo passado por Mísia, desceram a Tróade. E Paulo teve de noite, chegaram em Tróade, né, ficaram. Quando foi à noite, Paulo teve uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vocês entenderam por que o Espírito não permitiu que ele fosse para a Ásia? Porque já estava certo. Por quê? Porque alguém estava precisando ouvir o Evangelho em outro lugar. Então, ele queria que Paulo fosse primeiro para Macedônia. Depois, Paulo foi pregar nesses lugares. Mas antes, ele tinha que ir para... E se fosse eu? Oxi, não está vendo que isso não é de Deus? Oxi, eu vou deixar de pregar a palavra de Deus aqui, não. Eu vou nada. Eu vou primeiro pregar aqui, depois eu vou para outra cidade. Então, como é importante nós termos intimidade com Deus e saber, ter a sensibilidade de identificar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes o Espírito Santo nos impede de fazer uma coisa que é boa, que é legítima, mas que no momento não é pra gente, não é o momento pra gente fazer. Em outro momento, por exemplo, casar é bom? Para muitos é, né? Para a maioria. Para a maioria é, né? É legítimo? É. Mas não, muitas vezes as pessoas casam no tempo errado com a pessoa errada. Então assim, não esperam. Depois ficam desejando que ela morra. Não esperam. Não esperam o tempo de Deus e se precipitam. Por quê? Não, apareceu um homem trabalhador, né? Trabalhador, bom caráter, tudo mais, mas ele não é crente. Mas isso é só um detalhezinho. Com o tempo ele aceita Jesus. É o mínimo, né? Não é, geralmente não é isso? Coordenador. Aí o Espírito Santo, aí o Espírito Santo fala. Não é. De alguma forma o Espírito Santo fala com a gente. De alguma forma. Mas nós não damos atenção e desobedecemos. Aí, não vai que eu não vou. Do jeito que tá difícil encontrar homem, os homens tudo virando mulher. O mais bonitinho. Porque senão Deus vai mais não, tão velho, vai. Não vai para isso mais não. Os homens tudo, do jeito que tá. Aí pensa logo. Parece que nem mulher, né, bicho? Aí pensa logo o quê? Ei, do jeito que tá, difícil de encontrar um homem. Aparece um homem desse. Que tem um bom trabalho, né? E é um homem decente. Eita, deu certo pra tu. Oxi, rapaz, eu acho que isso não é de Deus não, viu? Essa voz que eu tô ouvindo aqui não é de Deus não, dizendo pra eu não continuar, não aceitar. Isso não é de Deus não, isso é coisa da minha cabeça. Aí a gente vai e desobedece a Deus. Aí vai lá na frente e quebra a cara. Isso aconteceu comigo. Então assim, várias vezes eu desobedeci a voz do Senhor e quebrei a cara. Hoje eu tô aqui diante de vocês pela misericórdia do Senhor. Porque eu não sei, sinceramente, como só Deus mesmo. Porque se não fosse Deus, eu não tinha sobrevivido. E debaixo das orações dele? Não, eu nem sabia que ele existia. Não sabia não. Sabia Ele não. estava orando. Sabia não. Mas ele estava orando para procurar uma da sua maneira. Foi, amor? Tava pedindo a Jesus para mandar uma doida. Aí assim, então assim, eu vou falar assim, né? Casei com uma pessoa errada, no momento errado,
por não dar Atenção. ouvido Gente. ao Espírito Santo. Então, assim, como Paulo fez? O Espírito disse, não, vocês não vão. Paulo obedeceu. Aí, eu vou para lá. Não, também não. Paulo obedeceu. Aí agora, Paulo vai obedecer novamente. Vai obedecer novamente. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí o Espírito Santo diz, agora sim. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Veja, que eles tiveram confirmação. O Espírito de Deus confirmou com o Espírito deles que realmente era o Senhor que estavam chamando para ir pregar o Evangelho naquele lugar. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia. É cada nome, né? Não é, pai? E no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos ali, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas. Naquela época, todas as cidades eram muradas e tinham portas. É que nem condomínio, né? A cidade era assim. Eram muradas e tinham portas. Então vejam. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ou seja, beira de rio, eu já lavei muita roupa em beira de rio. Eu lembro, eu não sei se a irmã Maria já fez isso, mas eu já, roupa e prato, eu lembro que a gente, na pedra, em cima da pedra, né, ensaboava os panos, botava para coarar, que a gente chamava, Naquele rio Cururipe. no sol, e depois a gente ia enxaguar a roupa. Minha mãe fazia também. Enxaguar a roupa. Tudo isso eu fiz, irmãos, no interior. Enquanto as roupas estavam coarando, que era para sair as manchas, né, algumas manchas, que a gente não tinha a água sanitária, era o sol que limpava as manchas da roupa. Mas com melão, com sabão. Melão com sabão. Aí a gente, enquanto as roupas coaravam, a gente ia lavar os pratos, as panelas, eu vinha com a panela na cabeça, uma bacia de panela na cabeça, tudo brilhando. Era dessa forma. Então, nessa época, as mulheres faziam isso. Ficavam no rio, na beira Hoje do só rio, mexe no celular. na beira do rio, lavando roupa ou prato, ou seja lá o que for, mas elas estavam ali. E eles aproveitaram, Paulo não desperdiçava nenhuma oportunidade. Então ele foi lá para orar. Chegou lá, as mulheres estavam lavando roupa. Ele foi fazer o quê? Pregar a palavra. Então Paulo e Silas foram pregar a palavra. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Vocês observaram que as pessoas que serviam a Deus precisavam aceitar Jesus para ser salvo? Ela era uma mulher que servia a Deus, mas ela não conhecia a salvação através de Jesus. Então, mesmo sendo uma mulher que servia a Deus, se ela tivesse morrido sem conhecer Jesus, sem ter aceitado Jesus, ela estava em condenação. Então, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, tá vendo, irmão Zé Luiz? Ela creu e batizou-se na mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora, já estava na água ali. Já estava na água. Você crê, minha filha, que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus? Creio. Então, você aceita Ele como Senhor e Salvador? Aceito. Se arrepende dos seus pecados, me arrependo. Vamos para dentro d'água. Eu te batizo em nome do Jesus. Quando sair é novo. É desse jeito, irmão. Ela não ficou pensando, não. Meu Deus, será que eu me batizo? Ai, Jesus. Meu coração não está pedindo. O que será que ela quer dizer? Quando descer ali. Meu coração não está pedindo. Não é eu não, isso não é eu não. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali.
e nos constrangeu a isso. Ou seja, ela foi batizada, ela aceitou Jesus, foi batizada e já hospedou os homens de Deus na casa dela, né? E toda a família foi salva. Um detalhe, a Lídia era uma mulher muito rica, porque quem vendia púrpura, púrpura era um tecido vermelho, que era muito raro. Naquela época, as pessoas não tinham cores. As pessoas não tinham cores. É que nem Era o shake cru. hoje em dia é branco e vermelho, né? A roupa do shake. As roupas eram aquele tecido cru, de algodão cru. Sabe o que é? Aquele tecido? Então, assim, para você fazer, colorir as roupas, era um processo muito trabalhoso e difícil. Só tinha roupas coloridas quem tinha dinheiro. E a cor vermelha, a cor púrpura, era muito, muito cara. Então, essa mulher, ela vendia esse tipo de tecido. Só por ser desse engenho mesmo. Então, assim, Naquela a cultura fala que, a tradição, que ela era uma mulher de posses. Por quê? Porque só poderia possuir tal tecidos quem tivesse. E ela tinha muito, que ela vendia. Então, assim, ela era uma mulher bem de vida. Bem de vida, E hospedou os apóstolos na casa dela. E aconteceu que indo nós, a oração nos saiu ao encontro uma jovem. Vocês percebem que sempre eles estão fazendo o quê? Tirando os espíritos de mim. Não, eles sempre estão em Oração. oração. Eles foram para o rio orar. Eles saíram para orar. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Sai daí, rapaz. Eu não sei se vocês já... Quer dizer, eu acho que já, né? Que vocês gostam... Quer dizer, algumas pessoas aqui gostam de bater um tamborzinho, né? Ela isso. Oxi, meu Deus do céu. Bota esse papai dando roupa pra cá. Tá perguntando porque você mora aqui, homem. Não é porque você bate, não. Só tem eu aqui, ó. Mas Aqui, ó. gente, eu já tive na minha família pessoas que mexiam com macumba. Também. Era pesada mesmo. Aí, porteiro do cara. Porteiro. Não, Porteiro mas batizou a bomba. ela era xangozeira mesmo, Não, aquela pega que, espírito pra pegar. ela era xangozeira aqui mesmo, aquela que baixava o espírito mesmo. E eu lembro, eu lembro que uma vez eu estava na casa da minha mãe, e na época, o pai dos meus filhos tinha ficado em casa. Eu tinha ido para casa da minha mãe passar o final de ano lá com os meninos. E ele tinha ficado em casa. E essa minha cunhada, que era casada com meu irmão, que era macumbeira, da pesada mesmo ela era. Ela Você tem macumba leve e pesada, irmã Maria? incorporou um espírito que o meu irmão vivia com ela há algum tempo já e já sabia o nome dos demônios que baixava nela tudinho. E esse demônio era uma criança. E eu tinha... Vocês já presenciaram que o meu cabelo não é assim, né? Meu cabelo é cachadinho, né? E na época eu tava com o cabelo natural, cachadinho, sem escova, sem nada. E a criança, o meu irmão disse que a criança era mais ou menos assim. Ela tinha mais ou menos uns 7 anos e era loirinha, assim, meia loira. E essa minha cunhada, ela falava com voz de criança mesmo. E ela pegava assim no cabelo, essa cunhada tinha um cabelo comprido, mas o cabelo dela era liso e preto, comprido. E ela pegava assim no cabelo e dizia, meu cabelo parece com o seu. Ela falava, o espírito ela disse, é porque você não acredita, mas se você acreditasse, eu ia lhe ensinar muitas coisas. O diabo, ele sempre tentou me seduzir com esse tipo de coisa. Já pensou a macumbeira? Aí ela disse, essa menina, esse demônio que incorporou na minha ex-cunhada, ela disse, naquela época, né, onde o ex estava, o que ele estava fazendo e com quem ele estava conversando. Quando eu cheguei em casa, eu levei tudo de uma resenha, né, que eu nunca acreditei, nunca me atraí por essas coisas. Aí quando eu cheguei em casa, eu digo, tu estava onde? Dia tal. Aí ele disse, mas por que tu quer saber? Eu digo, tu estava em tal lugar, com tal pessoa, conversando isso. Ele disse, oxi. E você tava perto? Ele disse, se entregou. Não, mas ele estava com os amigos. Ele estava com os amigos. Na porta de um cara na rua onde a gente
passava uma rua por trás. Ele estava lá, sentado com um pessoal que ele gostava de beber, Tomar uma. entendeu? Então ele estava lá. Aí ele disse, acho que quem foi que te falou? Aí eu disse, né, pra ele, quem era que tinha me falado. Então assim, essa jovem, ela tinha um espírito desse, de adivinhação, porque nós estamos cercados por demônios. Só Deus, ele é onisciente, ele não precisa estar, ele está em todos os lugares ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo, é. Só ele, mas o diabo não, o diabo ele não é onisciente, ele tem demônios a seu serviço. Ou seja, os demônios estão aqui ouvindo e vendo tudo que nós estamos fazendo. Por que que muitas vezes, eu não sei se aqui na igreja o pastor já fez isso, mas muitas vezes quando ele está ministrando alguma pessoa e que ele explica para aquela pessoa que vai acontecer, olha, o diabo está ouvindo o que nós estamos dizendo. Ele vai fazer isso, isso e isso, vai lhe tentar, porque ele vai fazer de tudo para você não ir para a igreja, porque ele está ouvindo o que é que nós estamos conversando. Então você já tem que ficar alerta, espera aí, epa. Então, sim, o diabo está aqui, Redor. em nosso derredor, né? Por quê? Porque aquele que está com o Espírito Santo, ele não pode chegar perto. Ele não vai aperrear. Isso. E essa jovem, ela era os senhores dela, alguém pegou a Laís, né? A Laís tem um espírito de adivinhação, e alguém pegou a Laís para ganhar dinheiro com ela. Não ganhar dinheiro. É. Aí chegava lá na folha miúda, armava uma banca e dizia assim, armava uma banca e dizia, olha gente, quer saber o seu futuro, quer saber o que vai acontecer, vem pra cá, olha. Ela adivinha tudo. Então esse povo pegaram essa jovem e fazia isso, ganhava dinheiro com o espírito que tinha nela. E o que foi que aconteceu? Só que Paulo saía e a jovem ficava dizendo o quê? Eu estava assistindo ali agora tarde, naquela TV Brasil, um pastor, um médico, 2 macumbeiros e o padre. O pastor, quando disse diretamente mesmo, essa palavra que você falou aí, que o macumbeiro disse que era fé. Era a fé. Se tivesse a fé, em qualquer parte que ele tivesse, aí o pastor rebateu. Disse não. O Satanás dá fé de todo jeito. Agora a fé só tem de Deus. Aí o macumbeiro ficou bravo da palavra. Eu estava assistindo. Olha só, esta seguindo a Paulo, a jovem, né? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, olha o que ela dizia, ela não estava falando a mentira, ela estava falando a verdade. São servos do Deus Altíssimo. Mas vocês acham que o diabo estava falando na boca dessa jovem isso aqui? Por qual motivo? Mas da crença ela, né? Eu sei que Paulo se perturbou, se mandou. Porque o diabo, ele quer fazer de tudo para que nós venhamos ser soberbo, achar que somos alguma coisa, que podemos alguma coisa. E ela passou o quê? A elogiar esses homens, são servos de Deus Altíssimo, anuncia a salvação. Ó, irmão Luiz passando e alguém dizendo isso, epa, eu sou o cara. Então a intenção do diabo falar isso na boca daquela jovem era para que aqueles homens caíssem em pecado. O pecado de quê? Do orgulho, o pecado da soberba, da exaltação. Só que Paulo ficou, eu acredito que ela falou isso 1 vez, 2 vezes, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, Paulo escutava e passava, epa, tu já está me perturbando. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Então assim, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Ou seja, quando eles viram que a jovem não tinha mais espírito de adivinhação, ficaram sem. Aí prenderam Paulo e Silas e levaram com qual acusação? E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Ou seja, levantaram uma falsa
acusação. Acusação. Mas nós que somos crentes temos que perturbar mesmo. Temos que ser perturbadores do inferno. O inferno não pode ter sossego com os crentes. Né, Cláudia? É sim. Nós temos que perturbar. Os capetas que estão aqui nesse lugar tem que sair tudinho. Mas, para isso, nós temos que, primeiro, orar, jejuar. Louvar. E louvar. Então, nós temos que estar... Vamos botar somente louvar E orar. e orar. Não, mas é jejuar também. Eu já comecei a jejuar agora, já sou da luz. Nós temos que estar aqui, ó. Vou comer amanhã, sabe lá Deus que hora, que eu terminar o exame. Nós temos que estar aqui, ó, debaixo da nuvem. Se a gente sair, acontece o que aconteceu com essa jovem. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Já pensou? E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, eles amarraram os pés dele no tronco. O que tendo... E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Irmãos, eu leio várias vezes esses capítulos antes de vir aqui com vocês. Eu não canso de ficar assim, sabe? Abestada. Como Deus é maravilhoso. Você imagina. Você leva uma surra de vara, e a surra que eles levavam não era de qualquer jeito. Ficavam com as costas em carne viva. Você depois de uma surra, você fica amarrado no tronco. O tronco é o pau grosso, rachado no meio, com 2 buracos. Você bota a perna, aí traz no... Isso. E a do riacho tinha, eu vi os caras prendendo. Pronto. Eu pensei que você tinha sido preso também. Não, graças a Deus nunca, cara. Aí, No tronco. ô irmão Adão, o que será que nós faríamos numa situação dessa? Ai, meu Deus! Toda semana eu tô na igreja, E sábado. leva uma pizza direto. Sábado e domingo eu tô na igreja. Não vai ensinar em cantinho, não. Eu sou fiel ao Senhor. E tô nessa situação. Ah, Jesus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Não era isso que a gente A ia maioria fazer? do povo de hoje A desistiu. gente merecia levar uma pizza pra ficar crente que nem Paulo. Então assim. Então, Não, os crentes antigamente passaram muito Passaram. não. E hoje, eu não vou mais pra aquela igreja, não. O pastor nem falou comigo hoje, o pastor. Não quero saber, não. Você viu como a irmã Tânia ficou? Não olhou nem pra mim. Aquela mulher é muito chata. Aquela mulher é muito Eu chata. não suporto aquela mulher. Por isso que eu não vou pra igreja. Então Eu assim, vou botar essa parte do vídeo no começo, pra todo mundo vai assistir. então, aí Paulo e Silas com as costas todas ensanguentadas, arrebentadas lá. Aí. E agora, Paulo? Aí, Silas As disse, costas da Laís aguentam olhar pra boa. ô Paulo. Aí Silas, aí Paulo disse, ô Silas, mas ó, a gente tá preso aqui mesmo. A gente não tem o que fazer. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos orar. Vamos orar. Então, enquanto eu oro, tu louva. E depois que eu louvo, tu ora. É. E depois nós dois vamos louvar. E fizeram um culto ali, olha, os dois. Preso e a cadeia estava cheia de gente, viu? Não só tinha ele, não. As costas queimando. As costas doendo, Os toda pés. rasgada, em carne viva. E eles, só o Senhor é Deus. E a corrente Só cortada Deus pra é o Senhor. Louvando e orando ao Senhor. Quase à meia-noite. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio, e o carcereiro estava dormindo. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Não foi só de Paulo. Houve um terremoto, a prisão abalou mesmo. Imagina um terremoto para abrir as portas, Abriu as portas. cair as algemas e todos os presos foram soltos. O carcereiro, quando acordou, Pôde que fazer viu nada. aquilo, Ele não pôde fazer nada, porque senão no ia morrer. escuro, Tirou só a bainha da espada da bainha, queria se matar. O Paulo não deixou. e de
E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele disse, pronto, tô ferrado. Tô ferrado, é. Os presos fugiram E agora quem vai ser? e eu vou morrer de qualquer jeito, eu vou me matar logo, porque eu vou sofrer menos se eu me matar. Ele pensou assim, né? Porque os romanos eram terríveis, né? Eram um povo terríveis. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ou seja, Paulo nem Silas não saíram, nem deixaram ninguém sair. Olha como Deus trabalha na vida das pessoas. Que Deus tremendo. Deus permitiu que Paulo e Silas levassem uma surra, né? Fosse preso para salvar o carcereiro, toda a família e todos aqueles que estavam presos com eles. Porque se eles não tivessem sido salvos, eles tinham, dado no pé, mas todos ficaram lá. Então, veja, muitas vezes as pessoas não entendem porque que acontecem certas coisas na vida da gente, né? Como, por exemplo, às vezes a gente tá bonzinho, às vezes a gente tá bonzinho e de repente acontece alguma coisa que a gente vai parar no hospital e a gente não entende o porquê. Deus quer fazer alguma obra através de você naquele hospital. Acontece alguma coisa e eu vou parar, vou preso. E eu sou inocente, mas eu estou lá na cadeia. Aproveite e vai pregar a palavra de Deus. Olha o que Paulo e Silas fizeram. Eles não ficaram se lamuriando, não. Se lamentando, chorando, murmurando, resmungando. Eles foram pregar. Eles não perdiam uma oportunidade, mas eles pregavam em todos os momentos. E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Se prostrar é se ajoelhou. E tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? O carcereiro fez essa pergunta. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É só crer. Mas esse crer não é só abrir a boca e dizer eu creio. Eu creio. É permanecer. Tem que seguir. Seguir naquela... Então assim, não importa o que aconteceu. Eu levei uma surra, eu estou com as costas em carne viva, eu estou preso, mas eu continuo crendo no Senhor Jesus Cristo. Porque aquilo que Ele falou não passa, não vai mudar. Ele vai voltar para me buscar. Eu posso até morrer antes do arrebatamento, mas Ele vai cumprir a sua palavra. Tenha certeza disso. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ou seja, o carcereiro, né, fez os curativos, lavou as costas dele, fez o curativo e já foram trabalhar, já foram batizar todo mundo, já formou uma igreja. Só irmãos ali que não quer se batizar. Coração não pede. Mas eu vou ainda. Eu vou ainda. E levando, e sendo já dia, espera aí, 34. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Ou seja, o carcereiro fez um banquete, né, levou os dois para casa, fez um banquete e se alegrou ali, louvaram a Deus porque ele e toda a sua família tinham crido em Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. Do nada, prendem, do nada soltam. Aí Paulo ficou invocado. Paulo era invocado, viu? E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não, não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo lhes dirigiram súplicas,
Ou seja, eles Se foram, humilharam, né? É. Pediram pediram perdão, desculpas, né? E tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. E depois partiram. Amém. É lindo ou não é você servir a Deus? Vale a pena. Vale a pena a gente servir a esse Deus. Vale a pena a gente sofrer com as pernas aí doendo, né, irmão É? Adão? O coração aí já parando, né? Querendo pifar. Querendo pifar. E meu irmão dormindo. E tá com a mão no bolso para não perder o dinheiro. E eu agora, O celular encostado, não tá Então- gravando nada. para não cair Então, o dinheiro, assim- ele disse, não, botar a mão no bolso. Então, Maravilhoso. Cláudia, vale a pena, Cláudia. Não troca Jesus por nada, porque não tem. Eu não consigo entender como é que depois que a gente tem um encontro com Jesus, um encontro real, verdadeiro, a gente não consegue. É que tem até um louvor que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Porque quem já provou verdadeiramente Jesus em outro lugar não sabe viver. Porque eu não sei qual será a minha reação, mas pense numa coisa que eu nunca tive vontade, depois que eu me converti, que hoje vocês já sabem, né, que eu já falei algumas vezes, que eu me convenci, mas não era convertida. Passei um bom tempo sem ser convertida, mas depois que eu me converti, não tem nada mais importante na minha vida do que Jesus. O maior prazer que eu tenho na minha vida é, pense num momento que eu amo, é estar assim, falando a palavra de Jesus. Eu amo. E de saber, quando eu leio e vejo que só aquele que crê e permanece é que é salvo. E quando eu olho para as pessoas, quando eu penso nos meus filhos que não são salvos, e quando eu olho para pessoas, né, Não vai não, viu? que tá lá e tá uma hora não sabe o que quer, Vai sair do mundo. ainda não teve um encontro real com Cristo, conhece a palavra, mas ainda não bateu o pé e disse: não, Satanás, você tem que sair da minha vida, eu não quero você mais aqui. O Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Porque a gente só é liberto, Cláudia, se a gente determinar na nossa vida Tem que é força de isso. vontade, né? Que é isso. Não, Satanás, tu tá repreendido, eu não quero na minha Deixa eu vida. terminar. De madrugada eu fui, me levantei, fui dormir ontem aí, porque toda noite eu sempre antes de me deitar, eu peço a Deus. Eu oro assim do jeito que eu sei, né? Pedindo a Deus pra nós. É, claro. Aí fui dormir. Quando foi meia-noite, me levantei, fui urinei, aí voltei pra cama, agarrei de sono. Ontem o Cícero Cláudio não botou naquela bendita rádio, que eu não quero dizer outra coisa, de Sergipe, que lá só é música, nunca passa nada da igreja, na 96 passa. Aí foi, parece que Deus tocou no coração deles, vou deixar na 96. Aí quando eu me acordei, quando eu fui dormir, no sonho eu estava orando, pedindo a Deus pela salvação do povo, pedindo para Jesus levar a cura, libertação, e por último eu disse: Senhor Jesus, me dá força de vontade. Vontade eu tenho, me dá força de poder. E me sustenta na minha casa, como o Senhor está me sustentando. Vem me sustentando, mas eu preciso de força. Quando eu abro os olhos, aí me acordei. Quando eu me acordei, o pastor estava dizendo a mesma coisa. Você que tem força, vontade de ser libertada e não tem força, precisa de força, procure a igreja. Eu digo: gente, será que esse pastor estava escutando meu sonho? Então, só depende da gente, Cláudia. É a gente determinar, é a gente vigiar e orar. Porque a gente tem que vigiar e orar. Vigiar, ó, porque o inimigo, quando ele vê que está perdendo um dos dele, ele vai ficar furioso e ele vai partir para cima com tudo. Então, assim, é você determinar: eu quero ser serva do Senhor e acabou. Satanás, tu tá repreendido na minha vida, tá cancelado toda seta maligna. Você quer jogar toda a minha... E perseverar. Que quando Deus vê a sinceridade do nosso coração, Ele nos capacita para vencermos. Eu passei durante muito tempo na minha vida achando que eu era crente. Mas chegou um determinado momento que o Espírito Santo mostrou que eu não tinha nada
Se eu tivesse morrido naquele período, eu tinha ido para o inferno. E eu estava na igreja, e eu fazia a obra do Senhor. E eu era, assim, assídua na igreja, fazia a obra e tudo. Mas se eu tivesse morrido, eu tinha ido para o inferno, porque eu não era salva. Eu era apenas crente. Mas não estava ali em intimidade com o Senhor. Eu não tinha aquela intimidade, aquela comunhão. Então, assim, a partir do momento que eu tive um encontro real com Cristo, que Ele me transformou, e olha que falta muita coisa para ser tirada de mim, né? Ser transformada. Mas o Senhor vem trabalhando na minha vida. E assim, sabe aquela frase que Jó disse? Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu o conheço, porque eu tive um contato pessoal com Ele. Aconteceu comigo. Eu conhecia dos testemunhos dos outros, entendeu? Os outros falavam, eu ouvia falar o que o Senhor fazia, o que o Senhor realizava. Eu vivia pela experiência dos outros. Hoje não. Hoje eu vivo porque eu tive um encontro com Deus e Ele tirou, arrancou, repreendeu, me libertou de toda a influência maligna. Toda a influência maligna. Tem algumas coisas que eu preciso melhorar? Com certeza, a gente só vai ser perfeito quando chegar no céu, né? Mas enquanto nós estamos aqui, mais uma coisa eu digo, eu peco, mas me arrependo, peço perdão a Deus e Ele perdoa. E eu tenho certeza da minha salvação. Então assim, essa história aqui, alguns dizem assim, ninguém sabe que vai ser salvo, ninguém pode dizer que vai ser salvo. Pode, aqui. O que foi que a gente leu? Acabou de ler? Diz o quê? Crê em Jesus. Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É a certeza de salvação ou não é? Ele diz ou não diz que nós somos salvos, se crermos? Então não sou eu que digo que eu sou salva. É a Bíblia que diz que eu sou. Então se a palavra de Deus é Deus dizendo assim, você é salva, se você crê no meu filho, você é salva. Quem sou eu para dizer que não sou? Se Deus está dizendo que eu sou. Agora tem uma coisa, eu tenho que perseverar. Não adianta só crer, eu tenho que continuar crendo. É diariamente. Eu tenho que crer todos os dias. Eu creio hoje e amanhã não crer, não adianta. E não é esse crer de que a gente crê em Jesus, é aquele crer e viver, perseverar. Então, do jeito que todos nós somos sujeitos às mesmas fraquezas, como a gente leu a semana passada, né? Todos nós, mas todos nós temos o mesmo direito à graça de Deus. Ele nos capacita através da fé para que venhamos perseverar nessa jornada. Então você não é diferente de ninguém. Só é você determinar, dizer eu quero e perseverar. Né? Alguma pergunta? Não, Tem certeza? tenho certeza. Nem quando é que vai marcar o seu casamento? Até tu, Cláudia. Oi, Gordão. Pastor, você quase com Jesus. Ele não viu agora essa? Vamos Ei, lá. não, se liga que o casório tá chegando. Ah, vai dar dormir nesse pastor. Vamos lá. Chegando em Derbe e Listra, Paulo encontrou qual discípulo? Timóteo, A mãe de Timóteo era de qual religião? era crente, era judia. Paulo fez o que com Timóteo? Se considerou. Levou ele e se concidou, né? Quem impediu os discípulos de pregarem o evangelho na Ásia? O Espírito Santo. Em que lugar Paulo teve uma visão? Macedônia. Não. Macedônia. Ele estava em uma cidade. A Macedônia foi onde ele foi pregar. né? Foi. E Frigia, não? Troades. Troado. Troades. É cada nome. Na visão, Paulo viu um homem que pedia para ele fazer o quê? Fui para Macedônia para pregar, para ensinar. Passa a Macedônia E nos ajuda. e nos ajuda. Qual a primeira cidade da Macedônia? Filipinas, né? Filipenses, né? Filipo. Filipe, é. Eles foram pregar aonde no sábado? Na beira do rio. Não sei o que. Na beira do rio, eles pregaram para quem? Mulher. As mulheres que estavam lavando roupa. Lídia vendia o quê? Porfúria. Púrpura. Púrpura. Porfúria. Porfúria. De qual cidade era Lídia? Em Macedônia, não? Não. Ele estava em Macedônia. Macedônia era como se fosse o país. Aí tem as cidades.
Tiatina? Tiatira. Tiatira. Tia. Cada nome, né? O cabo até se esquece, né? Lídia era uma serva de quem? De Deus. Quem hospedou os discípulos? Lídia. Indo eles à oração, quem saiu ao encontro deles? Paulo. Aquela jovem que... A jovem A jovem Adivinhona. que adivinhona, que tem um espírito de adivinhação. O que a jovem dizia para Paulo e os outros? esses homens é Deus Altíssimo, né? São servos de Deus Deus Altíssimo. Né? O que Paulo fez com a jovem? E perturbou-se e mandou o espírito dela para os Estados Unidos. Tô ouvindo. Depois ela levanta a cabeça, irmão. Nós já vamos terminando já. Paulo expulsou o espírito da jovem em nome de quem? O que os senhores da jovem fizeram com Paulo e Silas? Prenderam ele por causa do lucro que não tinha mais. Qual a acusação que eles fizeram contra Paulo e Silas? Disseram que ele estava perturbando na cidade, que não era lícito que ele estava fazendo. O que os magistrados mandaram fazer com eles? Lá numa surra. E, Rasgaram a veste, deram uma surra e prenderam na cadeia na praça. depois de açoitá-los, o que fizeram com eles? Prenderam, né? Prenderam. Perto da meia-noite, Paulo e Silas fizeram o quê? Oraram, cantaram e louvaram. O que aconteceu enquanto eles louvavam e oravam? As portas se abriram e todos foram salvos. Adianta, mas foi fechado não, né? Houve um terremoto e as portas se abriram. Muito bem. Quando o carcereiro viu a porta aberta, o que ele quis fazer? Ele Pegou a Se matar. espada que ia se matar. O que o carcereiro perguntou aos apóstolos? O que fazia para ser salvo? O que eles responderam ao carcereiro? Creio Creio que Jesus será salvo tudo tua casa. O carcereiro levou-os para onde? para casa. Depois de crerem, o carcereiro e os da sua casa foram Salvo. Foi batizado. batizados. No outro dia, os magistrados mandaram fazer o que com Paulo e Silas? Soltar. Saindo da prisão, eles foram para onde? Mas Não para casa da Lídia, né? Casa de Lídia. sabe, Parabéns, viu? Vocês responderam tudo direitinho. Eu fico impressionada, sabe o que, Cláudia? Como é que tu ainda consegue ter essa memória? Como é que tu ainda consegue ter massa cinzenta no cérebro? É o quê? Primeiramente Deus, né? Porque pelo que tu faz com teu organismo, não era para tu ter mais. nem juízo, né? É. Mas eu tô parando, mas graças a Deus, tá vai fazer os 2 meses.